Bom dia, mulheres! Então, 11 de dezembro, estamos aqui para mais um encontro do nosso terceiro nível, a alta performance, né? Várias mulheres que já estão nesse nível de alta performance. E, Mega, então vamos lá, a gente vai fazer uma revisão aí hoje do nosso último encontro, né? Coordena isso, quando tu disser para mim, eu posso dividir a tela aqui, mostrar para elas, né? Sim, vamos dividir, sim. Mas, meninas, eu quero falar para vocês assim que é sempre um prazer estarmos juntas. E o primeiro análise que eu faço, que me vem à mente, é se a gente for olhar o nosso grupo grande, né? Em quantas nós somos, em quantas nós chegamos. Aqui está verdadeiramente o 1%. Eu posso passar uns dados, ó, Mi, para ficar até mais. Que legal que eu tinha pensado em fazer isso, olha só que legal. Deixa eu mostrar, eu vou falar para vocês, gente. Olha como muitas querem, as pessoas querem, mas poucas agem. Então, aqui, ó, se eu entrar aqui não é com elas, tá? Ficaram lá no grupo dos 10 dias. Ficaram para trás 120 mulheres. 120 mulheres não passaram nem para o segundo estágio, né? Então, do segundo estágio, ainda temos 124 mulheres ali nos 66 dias. Tá? Deve ter algumas repetidas que estão nos dois grupos, né? Mas nós temos nesse grupo atual agora, estamos deixa eu ver aqui, em 35. Olha só como vai afunilando, né? Então, começou aí com mais ou menos 120, 240, 35, em torno aí de 250 mulheres que deve ter repetido, e olha quantas nós estamos, né? Em 35 aqui nesse grupo. E eu trago isso. A Michelle Mega, quando começou, que ela sugeriu o desafio, ela convocou 30. Verdade. Então, está dentro da convocação, a priori. Verdade. Vamos ver quem vai conseguir ser firme e se arrisca ali até os 99%, não é verdade? Eu sempre faço esse pensamento, e é um raciocínio que eu quero deixar para vocês, a título de teoria, onde vocês estiverem. No grupo que você estiver se destacando, por exemplo, quem aqui é da Aliança Divergente, que tem muita gente nossa que participa lá, você precisa ser o 1% desse grupo. Você precisa ser o 1% desse grupo. Os outros grupos que você participar de empreendedorismo, de cursos, que você está doando, que você está dando o seu tempo, ou vendendo, ou comprando o seu tempo, você precisa ser o 1% da onde você estiver. Na sua família, você precisa ser a 1%. O que é ser a 1%, Michele? É ser aquela que vai fazer o que os outros não estão fazendo. É ser a diferente. É ser aquela que às vezes vai ser chamada de louca, a aparecida, a que quer fazer mais do que os outros. Não importa. O que de fato vai importar é que eu vou ser a 1%. E esse é um pensamento que eu sempre tenho. E quando eu comecei lá com vocês, lá atrás, bem lembrado, Rita ou Valquíria, que a gente ia começar com uns 30, né? Quer dizer, ó, pelos números que a Michelle passou, chegamos a 300 mulheres só dentro desse. E se a gente for ver, nós não estamos com. Eu venho cada encontro marcando a média, eu fico vendo quantas pessoas participou e anoto na minha agenda. Dá entre 19 e 21 pessoas. E chegou até aqui. Agora vamos ver quantas vão concluir. Ou vão ficar só, como eu costumo dizer, amaciando o ego? É uma pergunta que eu me faço. Eu estou participando desse curso para ser o 1% ou só para perder o meu tempo e ter mais um pouco de
de palavras novas, de histórias novas na minha mente. Isso vai, de fato, modificar a minha vida? O que eu estou fazendo igual a elas e o que eu estou fazendo de diferente? Porque é igual quando eu comecei lá atrás. 2 filhas pequenas. Empresária. Tem casa, marido, tudo para cuidar. Quando a Carol falou, você precisa fazer os 6 salvadores, o que eu falei? Caramba, eu vou precisar fazer num horário que eu não atrapalhe a rotina da minha casa, a rotina profissional. Ou eu vou para muito tarde, ou eu vou para muito cedo. Foi a alternativa que eu tive. E aí, quando você olha e vê as pessoas ao seu redor, elas estão no efeito manada, fazendo só o que todo mundo está fazendo, porque hoje isso está muito em alta, gente. Se a pessoa falou na internet que isso está dando certo, todo mundo vai por aquele caminho. E você tem ido pelo seu caminho, pela sua intuição, aquilo que está vindo de dentro para fora, aquela ideia que você sabe que precisa ser executada. Porque às vezes a gente vai muito pela cabeça dos outros. Mas e pela nossa mesmo? Por aquilo que eu sei que é bom para mim. Então, ser 1% é você fazer o que os outros não estão fazendo. Para todo mundo, vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa que vai, por exemplo, jogar tênis. Sabe que é só você jogar a bolinha de lá para cá. O conceito você logo pega. Mas se você quer se destacar, o que você faz? Eu não vou só com conceito, eu vou com um pouco de treino. Vai estudar um pouco as técnicas, vai treinar um pouco, vai um pouco mais preparado. Então, é sobre isso. Eu estou mais preparada, eu estou indo só sobre esse tema que nós vimos hoje aqui. O que eu posso agregar de mim? O que eu posso ler além? Como que eu quero que vai ser a minha reunião com a família? Como é a minha família? Qual é o jeito que eu vou falar que vai tocar no coração deles? Será que pelo perfil da minha família eu vou mais pela razão ou mais pela emoção? E aí você precisa estar preparada, sabe por quê, gente? Às vezes a sua reunião de família vai ser mais sobre perdão. Mas eu não sou o exemplo. Ainda não é o exemplo. Nada impede de você abrir o coração e falar, não sou o exemplo, eu não sou perfeita, mas eu quero ser e eu estou quebrando isso da minha imperfeição. Porque a primeira coisa que a sua sabotadora vai falar, e você lá tem... e você Moral. tem o quê? Moral para Moral falar disso, para daquilo. falar disso? É a primeira... Gente, todas as vezes que a gente precisa direcionar um tema que a gente não é exemplo totalmente, a nossa sabotadora vem com esse lembrete para gente. Olha ela se achando, mas nem é exemplo disso. Aí a primeira coisa que a gente precisa fazer nessa situação é uma reflexão. Realmente não sou exemplo? Eu sou exemplo pouco, tenho um nível mais elevado, porque às vezes você é boa até no nível, mas você falha num outro pouco, entendeu? Você vai bem, chega num pedaço, falha. E aí é esse pedaço que a gente falha, que a sabotadora entra ali e quer derrubar a gente. Ou você está indo ainda pela metade, falha muito, mas é um tema que você precisa desenvolver com eles. Tá tudo bem. Você vai lá e assume, fala, olha, eu não sou exemplo, mas é uma área que a gente precisa desenvolver e eu estou comprometida em melhorar. Inclusive, vocês podem me ajudar.
quando eu falhar, me dá um toque. Não precisa brigar comigo, não precisa chamar minha atenção na frente dos outros. É igual quando eu falo com as minhas filhas que nós estamos num lugar e que elas estão fazendo alguma coisa que eu não gosto. Eu vou lá e dou 3 toques nela. Ó, apertei 3 vezes, não preciso falar nada. Já entendeu que aquilo ali que elas estão fazendo não é para continuar. E eu também não quero ficar dando explicação. Ah, eu preciso, minha mãe está conversando com adultos, mas eu preciso falar com ela. Se for pouco urgente, ela vem e toca uma vez. Mãe, se for uma coisa que ela precisa falar agora, ela vai tocar 2 vezes, eu vou entender. Eu vou falar, oi, filha, você precisa falar com a mamãe? Entendeu? Então, assim, a gente vai se aperfeiçoando, nós estamos em construção em várias áreas da nossa vida, mas eu preciso ser o 1% desse grupo. Ou será que até lá, até o final, eu vou ficar só na teoria? Chega de teoria, gente. Vamos falar um pouquinho agora sobre vendas, já que a gente está aqui. E hoje eu acho que a Ana está com a mão levantada, talvez. Desculpa, Ana, eu não quer tinha falar visto. alguma coisa desse assunto? Perdão, eu estou no celular, porque igual eu falei com vocês, meu notebook não ligou o WhatsApp, o celular é pequenininho. Perdão, vamos lá, Ana. Imagina, eu entrei um pouquinho atrasada, que me distraí nos meus salvadores, mas é só para, assim, não é nem puxando o saco de todo mundo, mas já provocando, eu duvido que uma dessas mulheres que estão aqui dentro vão parar no meio do caminho. Mas eu duvido, porque chegou até aqui. A gente já sabe o que a gente passou. Essas aqui que estão aqui, eu duvido. Esse duvido é quase que um desafio. Sabe por que eu concordo com você? Sabe como que a gente sabe quem vai chegar e quem não vai chegar? É assim, ó. Você comprou um curso, por exemplo, aí tem um monte de aulas que você precisa assistir. Aí, no início, a pessoa fica lá, assiste, participa. Daqui a pouco, ela tira uma breve conclusão e, por exemplo, as aulas presenciais, que é a participação ali, a entrega, a conclusão de assistir as aulas, ela deixa de assistir. Quando a pessoa tem presença, ela é quem obtém o maior resultado. Por quê? Porque tem muita coisa que nós falamos aqui que vocês já sabem. Mas participar significa você pegar um insight, às vezes, que vai ser falado aqui e que vai transformar, vai servir de ponte para alguma coisa na sua vida. E as pessoas que estão verdadeiramente comprometidas são aquelas que conseguem participar. E isso não é só aqui não, tá? Às vezes você está num curso, você está desenvolvendo algum projeto que você fala assim, ó, eu já sei como isso vai terminar. Eu já sei o que o professor ou a pessoa vai falar hoje. Aí mesmo assim você vai. Você está você participar, você às vezes até fazer algum sacrifício para conseguir ter presença naquilo ali, significa que você está são atitudes de quem está 1%. Eu tenho uma regra, Mi, que eu coloquei agora para mim já há alguns meses, desde o meio do ano, que eu não livros, assistir podcast, e agora já estou chegando a nível dos reels do Instagram. Eu não assisto algo e não faço alguma coisa que é com aquilo, porque para mim eu só estou colocando mais, acumulando informação na minha cabeça. Então, até quando eu vou para o Instagram agora, é com muita intencionalidade. Então tá, vou parar agora para assistir. Fez sentido esse Reels para mim, mesmo que seja de 1 minuto. Deixa eu tirar aqui algum ponto que eu tenho que executar. Porque senão eu tô ali só tem até um nome em inglês, né? Que é o doom scrolling, né? Tu fica ali passando conteúdo. E para quê? Né? Então, podcast, antes eu ficava assistindo um monte de coisa e eu falei, gente, tô aqui acumulando um monte de informação, até podcast tem, o que eu vou tirar disso aqui?
Se não está fazendo sentido, já paro de assistir. Então, isso é uma regra que eu coloquei e tem me ajudado bastante, né? Então, até esses dias falei para o meu time, né? Para eles tentarem colocar isso na vida, porque ajuda muito, gente. Senão a gente vai ficando meio louca com esse monte de conteúdo. Vamos ficando obsoletos de tanto conteúdo. Nós estamos numa geração onde a gente fica ali só adquirindo conteúdo. É tanta coisa que está dentro da gente que a gente fica sem tempo para aplicar. E quando a gente vai aplicar, eu falo, e agora? Eu vou por qual? Por aquele que eu vi, por esse? Sendo que a gente precisa fazer essa faxina interior, sabe? De tudo, como a Michelle acabou de explicar. Quanto mais eu conseguir esvaziar, melhor eu chego. Eu estou chegando agora em dezembro com um orgulho grande de mim numa área. Até uns 2 anos atrás, eu era bastante consumista, sabe? De chegar numa clínica estética e não me importar. Tudo que falava que era bom eu fazia, deixava 10 mil reais lá e vim embora, estava tudo certo, sabe? Aí, eu cheguei há 2 anos atrás, eu falei assim, eu preciso me esvaziar. E como a pessoa que está obesa precisa emagrecer para depois ganhar massa muscular. Era assim que eu me sentia. E aí eu falei, não, eu vou ficar... Eu olhei assim, sabe, eu tinha uns 10 tênis só de crossfit. Sem contar os de corrida e tal. Eu falei, gente, que exagero. Aí eu fui contar os meus conjuntinhos de roupa de academia, deu acho que uns 52. Meu Deus. Aí o que eu falei assim, não, eu não vou comprar por 2 anos tênis e eu não vou comprar por 2 anos nenhum. Aí eu coloquei o que eu não ia comprar nesses 2 anos. E eu falei assim, meu closet é enorme e eu ainda estava sem espaço. Eu falava assim, ai meu Deus, por que eu fiz esse closet? Podia ter aproveitado, feito o dobro de tamanho e tal, não sei o quê. Aí depois, quando veio a conscientização, eu falei, gente, eu não tenho tempo para usar nem o que eu tenho aqui. Aí o que eu fiz? Olha, eu comprei roupa, comprei pouquíssimo, gente, olha, não chegou a 5% do que eu compro no decorrer do ano. Foi difícil? Foi pra caramba. Por quê? Porque era um hábito que estava dentro de mim. E aí, o que eu fiz? Eu cheguei, 2 anos que eu não compro um tênis. E como eu comecei a usar só os tênis que eu usava pouco, o que eu tive de tênis que foi descolando porque ficou muito tempo sem usar, novinho. Eu tirei muita, mas muita roupa para doar, boas, inclusive, na etiqueta ainda. E agora, eu estou chegando no final do ano, esses dias minha vizinha veio aqui de última hora e falou, vim aqui porque eu sei que você vai ter, eu preciso de uma roupa cor-de-rosa que eu vou para uma apresentação, e agora que eu vim saber. Aí quando eu cheguei no meu closet, eu fui mostrar para ela, porque a gente usa, né? Mas você não tira um tempo para ver como que está. Aí como eu precisei tirar alguma coisa para ela usar, aí eu comecei a olhar, eu falei, gente, meu closet está vazio. Olha, eu tenho espaço na minha sapateira. Eu tirei muita coisa. Porque eu falei assim, ó, o que eu não uso, não importa se está novo ou não, eu não uso, não vai ficar preenchendo lugar dentro do meu closet. Então, o ano que vem, estou há 2 anos, e é como se eu estivesse saindo dessa situação, assim, como vai ser? Eu fico me perguntando, será que eu vou sair igual uma desesperada, como se fosse sei lá, um passarinho que estava dentro de uma gaiola e de repente ganhou liberdade e sai, sabe, sem eira nem beira, querendo comprar tudo? Porque até as lojas que eu frequentava, que eu comprava muito, que eu era tratada como VIP, não sei o quê. Gente, se eu fui, sei lá, 3 vezes ao ano, nesse ano, foi muito. Então, o que eu estou esvaziando, aproveitando esse gancho que a Michelle falou? Eu estou cheia de quê? E aqui eu quero trazer um pensamento que é assim, às vezes você precisa resolver uma coisa da sua vida. Aí você vai lá na internet e fala, eu vou procurar como é que eles fazem. Não, foi uma tarefa que eu fiz comigo. Será que eu não tenho essa resposta dentro de mim? Como que é a Michelle? O que eu tenho de conhecimento, de experiência de vida para resolver do meu jeito? Aí depois dessa reflexão,
eu busco fora. Outra coisa que eu parei de fazer, e que eu fazia muito, gente. Eu entrava no Hotmart, eu falei, curso. Aí, se você assistia um Reels, aquilo ali vai resolver isso, eu preciso melhorar. Comprava o curso, depois eu faço. Não fazia. Fazia o início. Parei. E outra coisa que eu também parei, de comprar livros. Porque eu ia na biblioteca, tudo que eu falava, às vezes eu tirava um monte de print. Aí eu ia na leitura, eu falava, comprava 5, 7 livros, deixava lá. Eu tenho bastante livro. Mas aí eu lia 2. Eu gosto de ler. Mas aquela leitura com pressa foi outra coisa que eu parei. Olha, eu estou terminando esse ano bastante orgulhosa, porque eu falei assim, eu parei de comprar livros, eu parei de comprar cursos. Eu acho que o único curso que eu comprei esse ano foi a Aliança Divergente Mais Uau! Aê, seja bem-vinda! Obrigada, gente. Estou fazendo lá no Comece Aqui, fazendo ainda os 31 vídeos, estou ali, tá? Então, e olha só, antes de eu comprar, se fosse a Michelle de 2 anos atrás, teria comprado no início. Eu fiquei um tempão assistindo, eu assisti um monte de podcast do Elton, do pessoal. Eu fui para a grande mesa e quando eu voltei, a pergunta que eu me fiz, Michelle, para você vai ser bom, mas você vai fazer até o final? Aí eu dei essa resposta, participei com vocês, vi tantos depoimentos bonitos, e mesmo assim eu me contive. É isso que eu quero para mim. Pensar, né? Tu foi refletir, será que isso vale a pena e tal? É importante, né? E olha o que eu fiz esse ano. Eu li os livros que eu já tinha na minha biblioteca, que eu já tinha comprado. Gente, eu Também falei, coloquei que eu não vou comprar mais livro nenhum, tá na minha lista. Eu tenho muito livro aqui para ler, tenho muito. Mais que parei. o suficiente. Perfeito, Mi, sabe? Porque eu falei assim, cara, olha, eu compro livros e não leio como se deve. Qual é o meu objetivo agora com a leitura? Atenção plena. Porque se eu estou lendo um livro e eu não estou dando atenção plena para ele, que nível de aprendizado eu estou tendo? Nossa, eu li um livro uns meses atrás que fez total diferença na minha vida. As Cartas de Bezos. Cara, aquilo ali, Michelle, você que está mexendo com gestão agora. Eu já ouvi ele, do Jeff Bezos, as 24 cartas dele. Exato. É muito legalzinho, bem curtinho, tem no YouTube. Não é curto, ele deve ter umas 200, 150, 200 páginas, mas ele traz muito aprendizado. Cara, eu cheguei e o que eu falei? Não, eu vou ler, eu comprei 4 canetas, aquelas de marca-texto, aí eu começo ele, eu vou lá, faço um risco na primeira página, e na frente eu escrevo o que é a cor amarela, aplicar, a cor rosa, conhecimento, fez diferença. Aí eu vou dando, e no livro eu coloco todo dia no meu criado mudo, as 4 canetas ficam ali. Qualquer livro que eu vou ler, que eu estou lendo, eu vou lá, pego elas e vou. Cara, deu tanto, meus livros, eu senti tanto orgulho de mim, porque eu pego meus livros, tá cheio de anotação, eles estão riscados, o meu closet está vazio, a minha mente está vazia, eu não estou com aquele sentimento de ficar gastando, comprando cursos e não aplicando, só enchendo lá o meu Hotmart. Eu não estou com... Olha, eu estava olhando, vendo, depois que essa minha amiga saiu, que eu peguei a roupa para ela, eu falei, caracas, dos 10 tênis que eu comecei há 2 anos, eu estou com 6 surrados. Esses dias, eu não sei se eu cheguei a fazer um vídeo, compartilhei aqui, as meninas, eu saí fazer uma corrida, sola do tênis abriu. Eu quase não tinha usado o tênis, mas abriu por quê? Porque justamente era essa Michelle de antes, comprava, não usava. Aí quando ia usar, estava desse jeito. Eu preciso disso, gente. É dinheiro que eu jogo fora. Então, é um pouco nós estamos no final do ano e é um momento bom para a gente poder parar e refletir quais hábitos, de fato, eu preciso deixar não vão comigo para 2026. Quais hábitos?
Quais comportamentos? Nós falamos isso no encontro passado da nossa lista, e de coração eu espero que vocês estejam construindo ela. Porque ela pode fazer ela pode não, ela vai fazer diferença. O que eu vou levar, o que eu não vou levar comigo para 2026? Inclui nessa lista também os comportamentos, os hábitos. Por exemplo, às vezes tem pessoas que não sabem segurar um segredo. Né? Conversava esses dias com uma pessoa que falou: Michele, eu tenho um péssimo hábito. A pessoa me conta uma coisa, eu não consigo, enquanto eu não repasso aquilo ali, pelo menos para alguém que tem que compartilhar. Entende? Aí eu falei com ela: olha, nós estamos em dezembro. Ótimo momento para você parar e refletir. Eu não vou levar esse hábito mais comigo para 2026. Ah, mas é fácil, né? Eu falei: coloca lembretes. Compre uns post-it e coloca no seu computador. O segredo é para guardar. Toda vez que você lê essa frase, você sabe que você não vai passar nada adiante. Entendeu? Confiança é tudo. Eu acredito que sou uma pessoa confiável. Eu sou uma pessoa confiável. Então, quais hábitos não vão comigo? Quais comportamentos eu preciso deixar para trás? Isso também é quebra de padrão. A partir do momento que eu tenho um hábito, por exemplo, a Michele abriu já o coração para nós para falar que um hábito que ela precisa perder é o de falar alto. É fácil? Não é, né, Michele? Mas dá para conseguir? Dá. Está no alcance? Está. Outra coisa, gente, que eu preciso falar para vocês, que foi um comportamento que eu mudei, que eu lapidei, que eu consegui. Eu era altamente dependente dos outros. Tudo. Olha, eu não escovava um cabelo sozinha. Bom dia, Ju. Bom dia, como? Tudo que eu fazia, eu dependia. Eu fazia escova segunda, quarta e sexta. A minha cabeleireira, ela ficava à minha disposição. Às vezes ela me atendia 4 horas da manhã. Ela vinha aqui em casa ou eu ia no salão dela. Ela me atendia 11 horas da noite. É o horário. Ela desmarcava cliente porque a Michele precisa. Não, a Michele é prioridade. Eu era altamente dependente dos outros. Uma escova eu não fazia. Até se minha unha estivesse e eu tivesse que sair para algum lugar, unha, eu não pintava a unha. A minha casa, altamente dependente de terceiros, tudo que eu podia terceirizar, eu terceirizava. Aí outra coisa que eu tomei decisão: o que eu posso deixar de terceirizar? Ou o que eu posso diminuir isso? Tirei mega hair que eu usava, não sei se vocês já viram algumas fotos minhas mais antigas, eu tinha um mega no meio das costas, eu amava. Meus cabelos usava mechas, usava mega, cílios, fazia progressiva. Outra coisa que eu falei: o que eu posso ser a Michele mesmo? O que eu vou tirar que está de fora? Aí eu fiquei refletindo, aí outra decisão que eu tomei há 2 anos atrás. Aí, tirei o mega, parei de fazer luzes no cabelo, parei de fazer, como é que fala? Eu fazia progressiva, não, é outro nome que dá, que a Liz... Oi? Botox. Não, é aquela progressiva, não é? É aquele que só dá uma... que fala que só... É um alisamento, não é um... Parei de fazer. Eu falei assim, botox no rosto, eu fazia umas 3, até 2 anos para trás, umas 3, 4 vezes por ano. Eu acho que eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês que um dia uma amiga minha, eu participei de uma reunião e aí 2 pessoas estavam conversando, acabou que a reunião terminou, nós estávamos em 3, né, online. Aí eu não sei o que aconteceu, que eu tentei sair, mas ficou lá. E elas continuaram na reunião. E aí uma comentou: a Michele é tão bonita, né? Aí outra comentou: ela mas ela tá ficando muito artificial, tem muita preenchimento. Cara, aquilo acabou comigo. Eu fiquei assim, eu levantei, eu fui no banheiro, fiquei me olhando. Só que eu já estava acostumando com aquela imagem ali. E realmente, quando eu parei de olhar, eu ia no mesmo dermato desde 29 anos. Eu falei, caramba,
Era tanto procedimento que eu estava fazendo, vinha fazendo, eu já estava me habituando. Se eu não estivesse daquele jeito, eu estava fora de mim. Eu Você falei, fica sem fisionomia, né? Fica com é, cara de plástico, de boneca. gente, eu estou completando. Eu só não vou dizer que eu fiquei 2 anos sem fazer, porque eu fiz um único Botox em 2 anos, que está acabando agora. Ô, Dizem, Michele, procura alguém aí no Espírito Santo que faça tração cíclica. Se você encontrar, você não precisa nunca mais fazer um botox na vida. Você não tem me passa noção. no privado, Val, que eu vou procurar. Tração cíclica, nunca ouvi falar nisso, Nem Val. eu. Fala pra gente. É o meu novo trabalho, Ai, gente. meu Deus. Põe É, logo é, no um- grupo, pelo amor de é, Deus. é reorganização das células por estímulos mecânicos. É algo novo. É novo, mas é revolucionário. Tipo O corpo massagem, assim, tu exercitar o Não, rosto? não é uma massagem. É uma técnica feita com uma ferramenta de aço, inclusive é um aço alemão. É fabricado aqui no Brasil, mas são ferramentas desenvolvidas de estiramento para fazer estiramento mecânico, para reorganizar as células e elas se regeneram sozinhas. É lindo. Olha a E é cara para da Pri. Tá todo mundo qualquer assim. coisa. Ah, Ah, eu já quero. eu vou te mandar. Ah, acho que eu vou botar no nosso grupo, que aí todo mundo Põe vê. lá Olha, no grupo, toda mulher divulga o teu merece. trabalho, Anteontem, Valquíria. anteontem eu fiz um trabalho em uma pessoa descrente. E é difícil trabalhar com uma pessoa que não acredita no que você está fazendo. E, de repente, eu tirei a foto no procedimento antes, e quando acabou, eu tirei a foto. Eu tirei foto só desse pedacinho da testa, no final da sessão. Ela ficou assim, eu falei, é lindo, é maravilhoso. O corpo, ele tem tudo para se regenerar. E a gente não sabe o que pode acontecer no nosso organismo esse excesso de aplicação de coisas. Você não sabe a longo prazo o que é que pode acontecer. É muito novo, né? Então, é, Gente, perfeito, Val. Eu quero, tem interesse, me chama depois no privado e me passa. Eu quero ver se eu acho o Espírito Santo. Quem sabe quando você vier para o nosso encontro também tem que tem levar as que ferramentas. trazer, vou fazer em todas nós aí, ó. Já temos mais. Faz uma sessão antes, já vai todas lindas e Aqui, ó, maravilhosas. Michele, já temos mais um tópico para programação. Como que é o nome, Val? Tração cíclica. Tração Tração cíclica cíclica. capixaba. Ó, Val, depois põe ele no grupo para Nossa, Val, todo tem mundo saber. Eu lipedema vou também? pesquisar. Lipedema já é uma outra situação. A gente trabalha liberando as vísceras, a parte neural e visceral. Eu não toco no lipedema, eu vou trabalhar sua parte neural e depois a sua parte visceral, e o lipedema vai melhorar. Porque todo o processo de lipedema está nas vísceras. Não está no lipedema, no Onde é que você local do mora? lipedema. Onde você mora? É muito maravilhoso isso. Onde você mora? Eu moro em São Bernardo do Campo, São Paulo. Ai, não, acho que semana que vem eu vou para São Paulo. Eu vou te chamar. Então tá bom. Então tá bom. Ó, Valquíria, em janeiro eu vou para São Paulo, hein? Eu vou Eu fazer, tô tá? no Rugi de São Bernardo do Campo, eu tô por aqui. Não, eu morei aí em São Bernardo 2 anos. É. Então, vou chamar, põe ali, tem que fazer propaganda, gente. A Meg ia falar de vendas, isso é vendas, gente. Vocês têm que se vender. inclusive Então- eu vou te dar uma sugestão. Depois você pega o que está gravando, vai lá e corta para ela, Michele. Faz esse corte, entrega para ela, e aí você vai lá no seu Insta e coloca assim, ó, apresentei o tração, Tração cíclica. meu novo método para as mulheres do É Com Elas, e ficaram maravilhadas. Coloca lá. Pois é, Michele, eu estou trabalhando muito isso em mim, porque conversar para mim não é problema. Eu posso falar o dia inteiro com as pessoas e eu tenho muita facilidade. Porém, quando você põe uma câmera ou o celular, parece que eu não sei falar e parece que eu não domino o assunto. E aí é mais complicado. Mas eu estou trabalhando isso, porque eu estou ouvindo você falar e assim. Tudo que a gente aprende, mesmo que seja pequeno, se a gente colocar em prática, a gente vai evoluindo. E no passar dos dias, a gente percebe até que a gente está evoluindo, que a gente está destoando, às vezes, do relacional, né?
Mas tem coisa que ainda é grande, tem coisa que ainda a gente não consegue, para mim, né? Fazer de maneira. E olha que eu passei os 66 dias expondo minha cara, né? Mas eu falo pouco, eu sorrio, eu descobri que eu sorrio muito justamente para acabar rápido, mas eu não tenho fluidez, essa fluidez na palavra. Mas Quando isso eu tem tô. um tempo, Valquíria. Então, Olha estou meus primeiros treinando. vídeos. Dá até vergonha quando eu olho meus primeiros vídeos. Você vai desenvolvendo à medida que você vai treinando. Ninguém nasce mestre em nada. É o Então, hábito. à medida que você vai filmando, vai fazendo. E aí, Val, vou te dar mais uma sugestão, tá? Tava olhando aqui. Tem 272 mulheres no grupo de beleza ali do É Com Elas, e não está acontecendo nada ali. Por que tu não começa a falar treinar ali e falar, ó, meninas, eu tenho uma técnica, vocês conhecem, vou mostrar aqui o antes e o depois. Dá ali, entrega um pouco do teu trabalho. Meu, é uma que fala, daqui a pouco eu vou para São Paulo, eu vou fazer, aí eu falo para minha tia, não sei o quê. Gente, a gente tem que estar se vendendo o tempo todo, o tempo. O negócio Mais uma sugestão, se você, por exemplo, consegue fechar um pacote, você encontra uma mulher, sei lá, você está em São José, você está em São Bernardo, né? São Bernardo. Consegue uma mulher de outro lugar que se interessou bastante e ela consegue reunir um grupo de 10 mulheres. Você pega suas ferramentas e vai lá atender aquele público. Você faz uma agenda específica. E não estou pensando já nisso, na possibilidade Ó, eu estou pensando em maneiras, em exato. formas, e Nossa, colocando no papel. Porque o trabalho é demorado. A sessão mínima é em torno de 2 horas e meia. Funciona lindo, mas não é uma massagem, não é uma coisa, você entra, fica 40 minutos, 50 minutos e vai embora, Para não. o meu rosto ficar bonito, minha filha, eu fico 5 horas sentada numa cadeira. Eu vou te contar. Eu fiquei 7 dias toda amarrada, que eu fiz plástica, não vou ficar 2 horas numa cadeira. Mulher, minha filha, faço qualquer coisa para ficar mais bonita. Então, para você ver, tem muita coisa que dá para fazer, Valquíria. Você pode, por exemplo, fechar um pacote para as mulheres, você fecha uma agenda e uma vez por mês, eu não sei qual é a periodicidade, você fala, ó, nós vamos ficar vindo durante tantas vezes nessas datas. Aí você fica atento, hoje eu estou atendendo lá, hoje eu estou atendendo cá. E com isso você vai se tornando, daqui a pouco você até multiplica outras mulheres para trabalhar junto com você. Agora, quando você fala assim, quando eu tenho uma câmera aqui na minha frente, parece que eu desaprendo tudo que eu não sei, isso é muito normal de quem está falando. É igual quando você começa a correr. Dói aqui, dói na canela, dói não sei aonde. Você tem duas alternativas, ou persistir, porque essa dor vai passar, depois é a dor da falta do costume, eu digo isso, que é a dor da falta do costume. Depois que o seu corpo se acostumar com isso, essa dor vai passar, e é a mesma coisa. Se você persistir, eu não estou conseguindo gravar, não está dando nada certo. Aí começa um barulho ali, um barulho daqui, me desconcentra. Olha, ó, por falar em barulho, mas você está conseguindo, persistindo, você vai ver que daqui a pouco isso não passa. Todo mundo que começou até, você vê lá os vídeos iniciais do Pablo Marçal, desses caras que são feras, começaram desse jeito, entende? Então, meninas, assim, ó, só para a gente poder fechar esse conteúdo aqui, eu queria falar assim, de 2 anos para cá, olha a quantidade de mudanças que eu fiz em mim própria, e de que eu tirei de excessos, excesso de roupa, excesso de sapato, excesso de compras, excesso de depender de terceiros. Eu fui lá, eu comprei um secador de cabelo, uma escova, eu mesmo, eu mesmo vou lá, puxo quando precisar. Eu fiz transição capilar, assumi os meus cachos, entende? Então, assim, por mais que eu, como executiva, preciso sempre estar arrumada, e o cabelo em transição não contribui muito, mas eu mesmo pego o secador, falo, cara, a minha unha, eu mesmo, se precisar, vou lá, pinto, voltei a fazer. Olha a quantidade de hábitos que eu adquiri. Aproveita e coloca isso na sua lista lá, de 2026. Quais hábitos, quais comportamentos eu vou levar?
E você também, dentro da sua reunião de família, você pode repassar essa tarefa para eles. Meus filhos, qual hábito você acha que é bom manter e qual hábito não manter? A minha filha, por exemplo, estava com um hábito agora adolescente, ativou o botão da como é que fala? Vaidade, né? Aí ela tá com um hábito, tava com a unha no sabugo, roendo unha. E eu falei, filha, como é que a gente pode cortar esse hábito? Como que a gente pode? Ah, mãe, não colocando a mão na boca. Eu falei, não, mas isso daí já tá no automático. Aí ela foi lá e pediu para fazer unha de gel. Eu falei, tá aí, vai ser legal, porque eu quero ver ela roer uma unha de gel. Não fiz grande, eu fiz só igual a minha aqui, né? A gente já tem isso aqui já é mais longo, a unha, mas fez um pouquinho. Ela parou de roer. Já tem 2 semanas, não vejo ela mais com a mão na boca. Pronto. Né? Então, o que eu ia comentar com vocês? Vamos repensar esses excessos. E quando a gente fala de vendas, gente, vendas, é tão gostoso vender. Quem gosta de vender? Mas eu quero pegar para alguém. Qual a maior dificuldade que você acha que você tem hoje para vender? Quem quer falar? Eu descobri minha dificuldade ontem com a Carol. Descobriu? E qual é? Descobri, é a rejeição. Eu tô com uma trava nesse lugar daí, eu não tô indo porque eu tô com medo de tomar não. Então, o que acontece nessa área da rejeição? Que ela impacta diretamente nos resultados grandes. Eu convivi com uma pessoa que ela é ótima para vender pequenos números. E aí, quando ela veio trabalhar comigo, porque eu acabei me especializando em médios e grandes, ela não conseguia ir. E eu também identifiquei isso nela. Era uma trava do passado, um bloqueio muito ligado à rejeição. Quando ela tinha que lidar com o grande, ela acabava aplicando a rejeição dali para frente. Aí ela mesma cortava a relação com aquela negociação dali para frente. Se você tratar isso em você, você vai ver que você vai conseguir avançar bem mais. Vai ser, se for só essa a trava, porque você precisa descobrir quais são as travas para o grande, tá? E aí eu falo para você, Ana, especificamente, porque eu sei que a sua cifra é do 1 milhão. Não é? Então, como você já me disse isso, que a sua cifra é do 1 milhão, eu sei que a sua cifra é do grande. Então, você tem que descobrir quais são... Carol, eu quero saber quais são as travas, se é uma só, se é no singular ou se é no plural. Mas eu preciso saber quais são porque eu preciso trabalhar elas. Porque a rejeição, o que acontece? Você está negociando com o cliente. Aí você tira uma conclusão precipitada daquilo ali. Às vezes o cliente nem está pensando daquele jeito. Mas você fala, ele não gostou disso. Aquilo ali para você já é o suficiente. Já é a sua rejeição falando durante a negociação. Agora, Ana, eu vou te dar o código. Como que você quebra isso? Como você assistir a chave mestra? Libertação. Como que você quebra? Fazendo perguntas. Estou numa negociação, tirei uma conclusão. Preciso certificar se a minha conclusão está alinhada com o que, de fato, o meu cliente está transmitindo. Pergunta. Aí você faz uma pergunta relacionada com que tenha relação com o que você está entendendo para ver se você está no caminho certo. Lembra que eu disse para vocês que na maioria das vezes eu vou até o cliente e eles têm um interesse de contratar um tipo de serviço e que eu acabo entregando outro. Por quê? Porque, primeira coisa, você tem que se posicionar. Eu sou a especialista. Eu sou a especialista. Quem entende do meu produto sou eu. O que eu falava, assim, uma coisa que me dava no início, que eu comecei a atender empresas de médio e grande porte, que eu falava, caramba, eu vou ser atendida pelo diretor de RH. Quem sou eu? Eu ficava assim, eu sou pequenininha, uma vendedora, sendo atendida por uma pessoa importante.
quando eu comecei a me posicionar, não, eu sou a especialista. E eu comecei a me posicionar, tipo assim, quando você vai ao médico, não é ele que tem que dizer o que você tem, o que precisa, qual é o remédio ideal? É assim que você tem que se posicionar. Você é o médico da situação. Então, eu sou o especialista. Você precisa se posicionar, colocar isso na sua mente. E outra forma que quebra objeções, evita atender o cliente sem preparo. Tem uma reunião, caramba, minha agenda está corrida. Olha, o dia é feito de prioridades. Se você está sem tempo, está na correria, esses dias foi uma conversa minha com a Michelle, eu mandei um vídeo para ela e falei, Michelle, eu estou tirando essa palavra da minha vida, correria. Cara, correria é uma coisa pontual. Eu vou estar corrida, eita, o gerundismo, eu estarei na correria por conta de uma causa específica. Mas esse negócio de falar, tô na correria, desculpa, tô uma correria, eu não consegui te responder. Corta isso, as pessoas não gostam de se relacionar com quem vive nesse mundo de correria. Você perde ponto quando você fala isso. O outro não te fala porque as pessoas, na maioria das vezes, não falam o que pensam. Mas se ele tivesse que te falar alguma coisa, ele ia dizer, é deselegante, sabe? Não justifica nada. Não vai te elevar para nenhum outro nível você dizer que estava na correria. Ai, desculpa, eu não te dei esse retorno porque eu estava na correria. Corta isso. Usa outro nível. Fala, olha, desculpa eu te retornar só agora. Eu estava em outro compromisso, a agenda estava apertada. Dá uma coisa que você evita tirar essa palavra de correria, porque correria, o que eu quero referir aqui, gente? Que é uma palavra genérica. Você está na correria, você está dizendo o que para o cliente? Você está desesperado, correndo atrás das coisas. Mas quando você fala, desculpa, eu só consegui, o dia, a agenda foi bastante puxada, tive bastante compromissos externos, mas agora eu estou conseguindo. Você está dizendo que você reservou um tempo para ele, em meio à sua correria direcionada, que estava na agenda puxada ali. E ainda gerou uma sensação de que, se ele não agendar com você, ele pode ficar sem o seu tempo. Verdade. Joelma, pode falar, querida. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu tenho uma dificuldade na hora de cobrar o cliente. Eu fico travada, eu não consigo, eu sempre cobro a menos. Por que você cobra a menos? Eu não sei, eu acho que eu vou perder o cliente. Desde quando eu vendia seguros, eu era desse jeito. Eu tinha metas a cumprir e agora eu sou advogada. E eu tenho esse medo de perder o cliente. Eu não sei por quê. Ontem eu senti isso. E era uma venda até grande. Quer dizer, um contrato grande. E depois que eu fechei, que eu falei, puxa, eu deveria ter cobrado muito mais. E a pessoa cobrou, fechou assim, sem objeções. Sabe o que está faltando? Construir a sua tese. Quando você constrói, o que é a sua tese? Como que você trabalha com o quê? Eu sou advogada de família. Então, você tem que saber valorizar o trabalho. O que eu digo valorizar assim? Apresentar o serviço que você vai fazer. Vou dar um exemplo aqui na minha área, tá? Quando eu vou renovar um contrato de plano de saúde. Eu cheguei para minha funcionária esses dias, eu perguntei para ela assim, aquele contrato do seguro internacional desse cliente que vai vencer agora dia 24 de dezembro, como é que está a renovação? Eu mandei para ele já a proposta de renovação. Eu falei, passa a proposta para mim, que eu estou precisando ligar para ele. Ele vai viajar e eu preciso antecipar essa renovação. Aí ela mandou para mim, sabe o quê? Só a tabela de preço. Aí eu pensei assim comigo, mas um cliente de um AAA, quer dizer, de um nível de um produto internacional, ele recebeu como proposta de renovação só a tabela de preço, informando que ele vai ter 5% de reajuste? Olha só,
Às vezes é isso que está acontecendo com você. O que, que eu quero dizer? Aí, eu vou falar essa palavra, mas no bom sentido. Tem que fantasiar o pavão. O que, que é fantasiar o pavão? Tem que embelezar. Tem que apresentar. A última coisa que eu entrego para o meu cliente é o preço. Eu, Michele, nos meus contratos. Por quê? Porque eu criei uma tese em cima do meu trabalho. O que é uma tese? Vou te falar, ó. Eu vou atender contratos de uma empresa de grande porte. O que eu pergunto para ela? Primeiro, eu quero saber qual é a política de benefícios da empresa dela. Como é o custeio, se a empresa custeia integralmente, se o colaborador participa com algum valor, como que está a sinistralidade, que é a utilização do benefício. A maioria delas aqui não entende sobre isso, aí eu falo um pouquinho o que é o ideal. Eu procuro saber como que é o comportamento. Eu criei uma entrevista inicial. O que eu faço? Ó, o primeiro ponto, eu me apresento. Eu sou Michele, tenho 26 anos de mercado de seguros, atuo em todas as áreas e tenho mais de 50 mil vidas e tal. Apresento. E estou aqui porque eu quero conhecer um pouco mais, você já me falou, né? A gente sempre tem um mínimo de informações, mas eu quero entender a totalidade da necessidade para a gente chegar numa proposta de trabalho ideal. Aí eu começo com as minhas perguntas. Aí eu quero saber como é a política de custeio, aí você vai levar para a sua área. O que eu preciso saber? Se eu estou trabalhando com família, você sabe que você tem uma causa principal, mas o que decorre em torno dessa causa principal? Quais são os fatos relevantes? Aí você vai abrir, é a escuta ativa. E aqui, Joelma, nesse processo, a escuta ativa é o quê? Você vai escutando e vai anotando, escutando e anotando. E se você puder, você nem dá o preço nesse primeiro contato. Você fala com ele, olha, deixa eu analisar a sua causa com mais um tempo melhor, de qualidade, porque eu vou verificar quais etapas nós vamos desenvolver isso daqui, qual tipo de trabalho eu vou te apresentar, qual vai ser a minha proposta de trabalho. Aí, olha só como que eu faço com o meu cliente. Eu recolho todos os dados dele que eu preciso. Aí, eu já identifiquei. Ele fala, por exemplo, sinistralidade, que é a utilização do contrato, eu peço para ele. Dentro disso daqui, eu faço o meu análise de comportamento, de utilização. Eu busco saber como que está o mapeamento da saúde dos colaboradores. Aí eu vou sugerir algumas ações que a gente pode realizar dentro da empresa para conter absenteísmo, para reduzir sinistralidade. Aí eu começo, isso tudo é dentro da minha tese. Não foi algo que eu construí da noite para o dia. É um mergulho que você faz dentro da sua experiência e que você para e começa a escrever. Não sei se você tem o hábito de escrever, mas, gente, olha, adotem isso, escreva tudo, tenha o seu caderno, tem que ter o seu caderno dos novos hábitos, o seu caderno do trabalho, porque eu não uso agenda, eu uso o mesmo caderno, eu pego ele, eu reviso, ali sempre tem um cliente que eu anotei, sempre tem uma frase que vai me instigar, sempre tem uma pendência para resolver, sempre tem uma informação que eu vou trabalhar. Então, o que eu faço? Eu apresento para ela a minha proposta de trabalho. Olha, como que é essa proposta de trabalho? Eu identifiquei isso e eu estou e eu entendi que a solução ideal para a sua empresa vai ser essa. Vou dar um exemplo aqui. Eu visitei uma transportadora e essa transportadora possui um plano de saúde da nossa região, estadual aqui. Só que essa transportadora, olha o que eu identifiquei na conversa com o RH, que eles tinham um custo excessivo de caminhoneiros, porque transportadora transporta. Caminhoneiros, quando eles estão em outros estados, que às vezes passavam mal, aí precisava ir para um hospital, só que isso tinha crescido muito nos últimos tempos. Aí eu pedi para ela, você consegue levantar esse número para mim dos últimos 12 meses?
Aí ela, mas para quê? O que vai fazer sentido? É uma questão que eu quero te apresentar aqui e isso vai somar no nosso trabalho. Aí ela me passou, olha o que eu fiz, porque a proposta que eu ia apresentar para ela era um pouquinho mais cara do que ela tinha. Vender não significa redução de preço, significa você entregar o que de fato a empresa precisa. E às vezes ela pode estar com serviço em excesso, ela pode estar faltando, ou ela já está no nível bom. E você consegue agregar nas 3 situações. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse custo que ela me passou e agreguei ao valor que ela tem de mensalidade, fatura de plano de saúde. Concorda que é justo? Aí eu mostrei para a empresa o quanto eles estavam pagando de plano de saúde ao ano. Aí ela falou, não, mas esse número não fecha com o que eu tenho de fatura nos últimos 12 meses. Aí eu informei. E essa soma? Vamos agora dividir por 12 meses para ver quanto é o seu novo... Aí o diretor da empresa falou assim, realmente, esse foi o primeiro ponto. Aí o segundo ponto, falou, olha, na sua sinistralidade, eu identifiquei que a maior utilização dos seus colaboradores está na parte ambulatorial. O que é ambulatorial? Consultas e exames. A maior utilização. Como você resolve isso? Palestra educacional. Funcionário, cada vez que você faz um exame e que você não volta para buscar, ou você faz um procedimento médico e não dá sequência, é um valor que você está perdendo, você está onerando a utilização, que reflete diretamente nos resultados. Aí eu fiz todo um apanhado de comportamento, ou seja, eu vou falar aqui nessa proposta de trabalho, eu mesma vou vir fazer algumas ações junto com seus colaboradores educacionais e outras eu mesma vou gravar vídeos. Olá, colaborador, você sabia que... Quadros tipo desse. Qual o objetivo? Plano de saúde é um benefício que você precisa usar corretamente para que ele sempre tenha, no longo prazo, o menor custo. Enfim, gente, aí eu coloquei isso na minha proposta de trabalho. E para concluir, falei, olha, vocês hoje não estão no plano ideal, na operadora ideal. A operadora melhor para vocês é essa outra aqui. Por quê? Porque você é uma transportadora, você atende o Brasil. Como que você vai ficar numa operadora que é regional, que é estadual? Essa operadora, ela é local, ela não tem plano para atender no estado. Esse custo seu aqui, ele está nesse limite, mas ele pode ser muito maior se, por exemplo, você tiver um funcionário que sofreu um acidente lá em Florianópolis e ele precisar de um hospital lá, de uma internação, de uma UTI, e o seu plano não atender e ele não poder vir para cá. E o seu plano não faz essa transferência aí. Como é que vai ficar essa conta? Gente, quando eu falei isso, você pode apresentar o preço que for, ele já identificou a necessidade dele. Mas, Michele, eu vou ter que dar um plano nacional para todo mundo. Não, nós vamos trabalhar a elegibilidade. Quem mora aqui, quem é, por exemplo, lá do chão de fábrica, que só precisa de um plano regional, nós vamos colocar eles no plano regional. Quem é, por exemplo, liderança, que costuma visitar as outras filiais, nós vamos colocar num plano nacional. E quem fica só no estado, nós vamos colocar num plano estadual, ou seja, nós vamos ter regional, estadual e nacional. O que eu quero que você traga para o seu ponto de vista, Joelma? Você, primeiro, vai se apresentar. Segundo, você vai escutar. Terceiro, você vai elaborar uma proposta de trabalho. Olha, aí o que eu faço? Eu tenho o orçamento da seguradora, da operadora, mas eu elaboro a minha proposta de trabalho, eu justifico tudo que eu vou fazer e de preferência com qual tempo, porque eu coloco, olha, a cada trimestre, devido ao seu comportamento, seu mapeamento de saúde, a cada trimestre nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer uma ação disso na CIPAT em parceria. Nós podemos, aí eu faço a proposta de trabalho, eu vou dar suporte de pós-vendas para inclusão, exclusão, problemas de fatura, eu vou ter um telefone para chamado se o seu colaborador tiver dificuldade com marcação de consultas, procedimentos, autorização de exames, que hoje isso tudo vem para o seu RH, vai para o meu telefone de chamado. Sabe como é que é o meu telefone de chamado? Um WhatsApp, que ele pode mandar um áudio, pode mandar um texto, e que no horário comercial a minha equipe vai atender e vai resolver o caso dele junto da operadora. Só que eu estou tirando isso do RH.
Olha um monte de servicinho que eu agreguei. Aí eu falo com ele o seguinte, ó, considerando que hoje você tem essa necessidade de um plano com uma operadora mais nacional, considerando que a sua utilização do plano de saúde, a sinistralidade média fica nesse valor, e que se eu dividir isso pela quantidade de beneficiários que você tem, eu chego a um per capita de X. Se eu conseguir esse valor médio, você, operadora, você fecha comigo? Aí ele fala, fecha. Essa margem de preço, de mensalidade que eu estou te passando, mas que eu ainda tenho que negociar com a operadora, se eu conseguir, você fecha? Fecho. Então, assina uma carta de exclusividade aqui para mim. Sabe por quê? É uma regra do meu mercado, ele é prostituído. Se eu chego com um pedido de uma cotação na seguradora, todo o mercado fica sabendo, isso daí vaza, infelizmente. É uma realidade. Aí o que eu faço? Fecho. Olha só o que eu já falei com ele, que eu vou fechar numa única operadora, eu não vou ficar barganhando preço, fazendo leilão com a operadora A, B, com Bradesco, com Unimed, com Tamp, com São Bernardo. Não, eu vou lá naquela operadora que eu negociei com ele, eu vou conseguir, a minha meta é conseguir aquela margem de preço e ele vai fechar comigo. Eu já negociei com um cliente antes de ir para a operadora. Nossa, esclarecedora, abriu meus olhos, agora eu vou negociar de uma forma diferente. Acho que não perco mais cliente. Não perde. Gente, venda é isso, é você estruturar a sua tese. É igual a Val no negócio dela. Se ela começa explicando, eu sou especialista, e como que eu crio uma tese? Eu escrevo e treino na frente do espelho, o que eu vou falar? Não, isso aqui não ficou legal. Vai treinando as palavras. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Meus vendedores, você vê por aí muito. Ah, porque a operadora compra carência. Gente, não, essa palavra precisa comprar carência? Ela está dando algum dinheiro? Ela está comprando a sua carência? Não. É o aproveitamento da sua... Então, você vai colocando palavras que vão trazer uma nobreza na sua apresentação e você vai entregando o passo a passo. Olha, o cliente que quer preço de imediato, ele não quer comprar. Ele só quer saciar o ego de saber quanto custa. Só isso. O cliente, você educa o cliente para você atender ele do jeito que é o seu trabalho. A especialista é você que está no comando. Então, você, repetindo, escuta o cliente, você se apresenta, breve apresentação, escuta o cliente, escuta ativa, elabora sua proposta. E olha, 90% das vendas são concretizadas quando, ao invés, eu quero saber quanto custa, ao invés de você só mandar o preço no WhatsApp, você marca uma reunião online. Quer fechar venda? Não manda proposta pelo WhatsApp. Agenda, dá atenção. Ai, mas eu tô corrido, eu tô com... Não se preocupe, a gente marca no horário, sabe por quê? Essa etapa é importante eu te apresentar o que nós vamos trabalhar. Você não precisa falar a palavra passo a passo, porque parece que é cansativo. Qual vai ser a etapa do nosso trabalho? Olha como é que já cai melhor. Gente, o poder das palavras. As palavras que você escolhe para sua apresentação diz muito. Se apresenta, escuta ativa, elabora a proposta de acordo com todos os tópicos que você identificou na escuta ativa, que é importante para o cliente, mas que no seu ponto de especialista é o que vai solucionar a causa, o problema. Porque qual é o grande triunfo de uma venda? Não é atender à vontade do cliente. É solucionar um problema. Mais alguma dúvida? Não, mais nenhuma. Super esclarecedor. Me ajudou muito. Obrigada. Gente, Eu que agradeço. essa parte aqui tinha que recortar e fazer uma aula. Ficou Da top. professora Michele. Ela conseguiu o último Uma aula aula de vendas uma hora dessa, hein? Muito boa. Gente, olha, deixa eu falar para vocês.
Nenhum CEO de uma grande empresa ganha mais do que um vendedor. Seja CEO da sua empresa, mas seja uma boa vendedora. Se você for uma boa vendedora, cara, olha, falei para vocês, eu tô focando na lei de Pareto. Lei 2026 para mim é lei de Pareto. Eu demorei para me dar conta disso, sabe? Há uns 2 anos atrás, eu falava assim, não, eu não sei vender, eu não sei vender. Até que eu falei, gente, se eu não souber vender, quem vai vender nessa empresa? Eu e o Wesley, né? A gente pegou aí o Wesley, foi mais, mas... e aí tu vai entendendo, é legal, né? Que, por exemplo, eu percebi isso. Se eu dou o preço, eu já crio um monte de objeção. Não, eu tenho que explicar, o meu curso está custando 1.497. Então, no Brasil já é um valor que a pessoa pensa. Se eu jogar ali o preço e não explicar, já era, não compra, não compra. Eu não dou, a pessoa pergunta no Instagram, nas lives, qual que é o preço do teu produto. Eu não falo. Eu falo, tem que mandar um Instagram, a equipe vai entrar em contato, não dou mais preço. Eu vou colocar você, tá, Natália? Só vou complementar aqui a Michele nesse ponto que ela trouxe. O que é interessante, ó? Como que você vende o seu? Primeiro você pergunta como é que é o perfil desse cliente, desse novo aluno. Você já me conhece de e-commerce? Com que você trabalha? Quanto você faz, vamos dizer assim, gente, anamnese? Vamos usar, eu chamo de entrevista, mas aí tem muita gente que chama de anamnese, né? Eu faço uma entrevista, gente, é na entrevista, é na escuta ativa que você vende, porque ali você identifica o problema. Ou seja, aqui a Michele vai identificar o perfil daquele aluno. Aluno iniciante não sabe nada. Aluno intermediário já tem uma base. Aluno avançado já atua. Porque a proposta dela, a proposta de apresentação dela vai dizer, olha, eu identifiquei que você é um aluno iniciante. O aluno iniciante, ele vai passar por essas etapas. E o meu trabalho de consultoria, ele vai precisar entregar isso para você. Concorda que é isso que você precisa? Concorda nesse perfil que eu enquadrei você de iniciante? Alinhou tudo isso? Então, vamos lá. O preço, o custo é de apenas tal, dividido. Aí você pode ver, Michele, porque tem gente que opta quando vai falar do parcelamento, né? Ao invés de falar que custa R$ 1.200, vai falar, ó, o preço é 12 parcelas de R$ 100. 10 parcelas de 120, 110, entendeu? Ou, se você preferir à vista, a gente consegue um desconto de. Mas, gente, valoriza, o segredo está em você valorizar a entrega da sua proposta. Olha como é que está o seu portfólio. Esses dias eu tinha que atender uma cliente e ela não tinha tempo nunca para me falar. Nossa, aquilo estava me incomodando e era uma carta interessante. Sabe o que eu fiz? Eu gravei um vídeo para ela. Aí eu falei, oi, tudo bom? Ó, estou gravando esse vídeo, que eu entendo que você está em dias aí mais tumultuado, né, na sua agenda, como você vem partilhando, mas eu não posso deixar de entregar para você a minha proposta, tá? Olha, eu analisei, eu vi que você precisa, que o seu desejo é comprar uma casa, que o seu tempo de contemplação é daqui 5 anos, e que a sua casa ela vai custar X. Pode começar a sonhar. Porque a partir do momento que você adquirir uma cota de consórcio, que eu vim te apresentar com a boa notícia, tá? Conseguir algo que vai ficar bom para o seu orçamento, você já pode sonhar. Porque você já é uma possível, você já é uma proprietária de uma casa milionária. Ela vai sair, seus 2 milhões, entende? Então, eu fiz essa proposta, fiz esse vídeo, um vídeo que eu mandei até editar para colocar só o que era essencial mesmo, porque às vezes a gente se estende demais. Deixa eu falar, eu não posso esquecer de falar isso. É uma coisa que eu me policio, porque eu gosto de falar muito. Venda perde time quando você fala em excesso. Normalmente, quando você vai apresentar, você só fala o que você separou de proposta e responde as dúvidas do cliente. Eu não esqueço nunca, eu estava numa
palestra lá em São Paulo e a pessoa apresentava a quantidade de empresas unicórnios que tinha na China, em outros países, né? E no Brasil que só tinha, não lembro se era 2, 3, não sei quantos unicórnios tinha no Brasil. 7, eu acho. 7. E aí perguntaram na plateia o que ele acha, por que ele achava que na China, por exemplo, tinha aquele número, acho que era 130, e a gente só tinha 7, eu não lembro, um número exorbitante. E sabe o que ele respondeu? Que o brasileiro tem uma questão que atrapalha muito nas negociações. Ele falou o quê? O brasileiro fala demais, o brasileiro fala em excesso, isso faz perder time. Às vezes o que você fecharia em 2 encontros, você fecha em 8, ou nem fecha, porque perdeu o time. Isso daqui, ó, time é uma coisa que você precisa refletir sempre. Esses clientes que eu estou negociando estão em que time? Frio, morno, quente? Se esfriou, já era, tá fora do time. Se está morno, significa que você precisa lembrar ele. Você está tratando objeções, tirando dúvidas. Ele está analisando com a esposa, com o marido. O morno. E o quente, você já tem que avançar para o fechamento, você já tem que chegar com a proposta. Vamos assinar aqui? Eu lembro que a minha sócia chamava muito minha atenção, que ela falava, Michele, eu acho suas vendas muito goela abaixo. Você vai para o encontro e você já leva a caneta com a proposta, você já leva os dados do cliente, já manda ele assinar ali, entendeu? Eu falei, mas veja bem, quem entende do meu produto não sou eu? Se eu já escutei ele, se eu já fiz minha proposta, eu perguntava para ele assim, ó, o que você achou da minha proposta? É uma pergunta que eu faço 99% das vezes. O que você achou da minha proposta? Eu quero um feedback daquele cliente. Ah, Michele, eu gostei, atendeu aqui, olha, eu acho que eu tenho esse problema aqui, não sei o quê. Tento encontrar uma solução. Mas se ele me deu tá tudo certo, vai ser bom para você? Vai. Então, vamos logo finalizar isso daqui? Ah, mas eu tenho que falar com a minha esposa. Vem cá, você está comprando um consórcio para uma casa, para o futuro de vocês, aonde se, por exemplo, acontecer algum imprevisto, você está dando um teto para ela. Por qual motivo ela não concordaria? Tem alguma objeção que a gente ainda precisa avaliar? De quem é a palavra final é outra dúvida, tá, Joelma? Que tem que sempre saber. De quem dá a palavra final? Ah, eu estou tratando com a esposa, mas a palavra final é do marido. Marca com os dois juntos. Quando a gente está trabalhando com cifras altas, Ana, normalmente sempre tem, ó, quem dá a palavra final? A palavra final é sua ou do outro sócio? Ou dos dois juntos? Quem dá a palavra final sempre precisa participar da reunião. É importante. Ah, mas o meu sócio não quer, não gosta. Você pode ter certeza que eles não estão comprometidos com o fechamento, porque quem está comprometido quer entender a proposta do fornecedor. Aí você tem que chegar e falar sincero, olha, eu gostaria de pedir um favor. Conseguimos agendar uma reunião com a presença dele? Eu preciso só de 30 minutos. Vou passar aqui, olha, tem uma outra coisa que vocês coloquem aí para vocês, ó. Que quando você não tem agenda, você vira a agenda dos outros. Quando eu não tenho agenda, eu viro a agenda dos outros. Eu na maioria das vezes, o que eu faço? Numa situação como essa, que quem decide é o outro só. Falo, olha, é importante a participação dele, porque se a palavra é dele, ele precisa conhecer as etapas do trabalho para que ele também participe dessa avaliação. Ah, mas não pode, está muito corrido, está com uma agenda fora. Não, podemos então agendar? Eu vou te passar aqui. Eu costumo sugerir 3 ou 4 opções de horário e de dia. E deixo ele escolher. Entendeu? Quando você não tem agenda. Ah, vê um dia. Quando você fala assim, ó, vê um dia bom para você. A obra começou. Tá. Eu também tenho que ir agora, 8 horas. Quando você diz assim, ó, eu não tenho, vê um dia bom para você, você está dizendo que você está com a agenda vaga para o seu cliente. Quando você passa 3 ou 4, entendeu? Opções, aí você já está dando para ele. Esse é o jeito mais certo. Meninas, mais alguma
Pergunta? Contempladíssima. Oi? Contempladíssima. Ah, então ótimo. Ó, terça-feira, então, nós estaremos aqui com o compromisso de sermos um 1% com o nosso quadro. Olha para dentro de você, quebra toda e qualquer objeção e pergunta: eu não estou querendo fazer esse quadro. É a sua sabotadora, querendo diminuir você. Toda vez que você está pronto para dar um passo, lembra que vai acontecer várias situações. Você vai ter vontade de desistir, mas se você for forte e perseverar, você vai alcançar o triunfo lá na frente, tá? É isso, ó. Ótima quinta-feira, viu? Deus te abençoe. Bom dia, gente. Bom dia. Nada. Você também. Amém. Abundante. Por falar em abundante, Rita, quero falar com você sobre a IA, viu? Ah, tá bom, vamos. Só me... Vamos falar- Agora que eu vamos- aprendi que eu tenho que não pode falar que não tem agenda, eu tenho disponibilidade da segunda. Adorei. Fechou que sabe de ouro. Muito boa suas dicas, menina. Eu vou ver esse vídeo de novo, sério. Então tá bom, mas como você tem um crédito, quando você quiser, me chama ali na semana que vem. Tá ótimo. Não, mas eu queria mesmo, era só mesmo para ver com você, porque o meu funcionário testou e ele saiu de férias. E aí eu tentei falar com ele, não consegui, eu quero a senha. Eu não estou conseguindo entrar. Ah, eu te passo. Te passo agora já. Tá bom. Então tá, estamos no privado. Tá, Meninas, beijão, hein? Tchau, tchau. Ellen, Jane, Ana Paula, Vanessa, Joelma. bom final de semana, gente. Até terça. Tchau.